Então tá, boa noite a todos. É um prazer enorme, obrigado Júnia pelo convite, obrigado doutora Pauloma, que eu acho que tem algo aí, né? Alguma indicação. Obrigada aos queridos amigos, a Marta e aos demais, muito obrigada. Nós estamos aqui para continuar aquele vídeo que vocês acabaram de ver, né? O nosso trabalho em Marília já tem 41 anos, o Banco de Leite Humano de Marília, tá? E ele vem salvando muitas vidas com esse alimento que não tem nenhum que compete a ele. Este é o Banco de Leite Humano de Marília e o Ambulatório Municipal de Aleitamento Materno. O Banco de Leite Humano de Marília e o Ambulatório Municipal é da Secretaria Municipal da Saúde. Sou funcionária pública municipal há 34 anos, atuando aí dentro, né? Na verdade, era só o banco. Depois de algum tempo, nós conquistamos esses 3 ambientes para atender as mamães, as famílias com dificuldade na amamentação. É muito importante lembrar que o banco de leite, ele vai promover a amamentação, ele vai captar doadoras, ele vai buscar nas residências esse leite coletado, mas antes ele vai informar a mamãe como retira esse leite, como ela se paramenta e faz a higienização, entrega o kit, o frasco esterilizado. E uma vez por semana nós vamos nas suas residências. Então, segunda-feira nós vamos na Zona Norte, na terça na Sul, na quarta na Oeste, na quinta na Leste e na sexta-feira nos territórios, né? Que é nos distritos. Então, nós vamos para Padre Nóbrega, para Maracá, para Rosália, Dirceu, enfim. Então, nós atendemos todos esses municípios. Hoje, o Banco de Leite, ele não atende só Marília, né? Ele não é só Marília, o leite coletado. Esse mês que passou, nós coletamos 80 litros de leite humano, né? Distribuímos 71 litros para as nossas UTIs. Marília conta com 3 UTIs neonatais e nós precisamos ter esse alimento para nutrir essas crianças que estão internadas, principalmente os prematuros e de muito baixo peso, que é o caso da sobrinha da Vera, que ela me disse agora, pouco, né? Da Marta, que a sobrinha dela, ela doa por semana em torno de 2 litros de leite, né? Então é colostro puríssimo, que a Naneta nasceu agora. Então, mas será que é só a sobrinha dela? Então, são poucas mães doando hoje. Principalmente esse período que nós estamos terminando de julho, férias escolares, mamãe com outros filhos em casa, é muito difícil elas pararem, ter um tempo para tirar o leite e fazer isso. O banco de leite, ele vai na primeira visita, ele vai fazer uma entrevista com a mamãe doadora, vai colher sorologia para analisar esse leite e vai colher história para ver se ela está podendo ou não apta para ser doadora, igual sangue quando todos vão lá e tiram, né? Só que tem um diferencial, banco de leite é só as mamães que estão em aleitamento materno, né? Então, são muito poucas, né? A necessidade de uma visita dentro do hospital, da maternidade, de todas as maternidades, para a gente captar essa mamãe ali ainda, né? Para aumentar nosso índice de aleitamento materno. No Brasil, infelizmente ainda, né, com tanto trabalho que a gente vem fazendo, só 45% de mães amamentam seus filhos exclusivamente. Então, 45%, pensando no Brasil como um todo, é muito pouco, né? Então, eu digo para vocês, a organização, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, 800 mil crianças poderiam ter as vidas salvas se os bebês tivessem sido amamentados 6 meses exclusivamente, 2 anos ou mais. Simples ato do amamentar. Mas para amamentar, essa mulher sozinha não consegue.
ela precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser o vizinho, pode ser o pai, pode ser a tia, qualquer um. Mas ela precisa da rede de apoio, né? Quando temos os filhos, né, sai de nós a placenta, nós temos grandes perdas, né? E com isso, nós temos dificuldade de controlar os nossos hormônios para acalmar, se estabilizar, né? Porque o bebê chora. É choro de dor, é de xixi, é de cocô, é de fome. Ela não dormiu à noite, às vezes nem 1 hora, nem 2 horas, né? E ela tem que dar conta de tudo isso, né? Então a rede de apoio ela é fundamental. Agora, se nós trabalharmos todos juntos, eu sei que Rio Preto, quem comprou todo o material para o Rotary de lá foi o Rotary, tá? Então, Rio Preto foi há pouco tempo, inauguração de um banco de leite numa cidade como aquela, né? Então, assim, a nossa tem 41 anos, foi na década de 80. O banco mais velho do país inaugurou em 1943, né? Nós hoje no Brasil temos 222 bancos de leite para esse país enorme. Então, quantas UTIs estão dando fórmula láctea para os bebês? Ainda no Brasil. O estado de São Paulo é maior em números de bancos de leite, somos 58. 45 postos de coleta, que é a nossa rede intermunicipal. Nós temos em Marília, pela regional de Marília, 10 postos de coleta de leite intermunicipal. Vai até a Damantina. Pompeia tem uma característica diferente, não é o município, é a Jato, a empresa Jato, que trabalha aleitamento materno em Pompeia. Então, o que eu digo? 45 postos de coleta no estado, 10 de Marília, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala com Rotary, né? A importância desse suporte, desse apoio. Já tivemos muitos clubes aqui em Marília, né? Que vão lá, se oferecem e a gente não rejeita, né? Porque nosso trabalho tem muita burocracia. Se você vai comprar um freezer, vai, né, doutora? Então, o Rotary vai, pergunta, tá precisando? Tá. Máquina de lavar roupa que vocês viram, freezer, né? Então, tudo isso é importante, porque ele tem vida curta, esses eletrônicos, né? E nós precisamos, porque é ali que nós armazenamos o alimento. Então, esse alimento, quando a mãe é saudável, esse alimento chega, como vocês viram ali, ele vai passar por um processo que é a pasteurização, tá? Esse controle de qualidade que nós vamos fazer, nós vamos descongelar, vamos envasar todos os frascos no mesmo volume, mãe a mãe. O meu leite não mistura com a doutora, nem com o da Júnia. Então, assim, é muito importante vocês que são jovens entenderem, né? O leite passa por um processo de pasteurização sem perda significativa. Então, ele vai descongelar a 40 graus, nós vamos envasá-lo e colher uma amostra para controle físico-químico, depois nós vamos pôr no banho-maria, 62 graus e meio por 30 minutos, sempre chacoalhando esses frascos para que o leite seja homogeneizado. Só que hoje já tem uma máquina que faz esse trabalho. Então, todas nós, né, tem 2 operadas à mão, então o ombro vai embora por causa dos movimentos, né? Aí vai dar um choque térmico e vai colher nova amostra para um controle microbiológico, tá certo? Ele vai ficar num freezer esperando os resultados. Veio o resultado negativo da sorologia da mamãe, da história dela, também veio o resultado todo ideal para continuar a servir esse leite, ele vai para um freezer para ser distribuído. Todo esse leite que vocês viram lindamente no freezer que eu abri, é um leite que já foi pasteurizado, porque em maio nós fizemos uma grande campanha de doação de leite. Então, por isso que nós temos esse leite esperando o mês de julho,
que é o mês que tem dificuldade de coletar o leite, certo? Então, o banco de leite é a casa da amamentação. O banco de leite, ele promove a vida. Nós vamos coletar esse alimento e nós vamos fazer todo esse processamento, nós vamos armazená-lo e só sai dali com prescrição médica, de preferência para os prematuros e de muito baixo peso, certo? Quando nós temos a mais, ou se o médico fala, eu estou aqui com um bebê com problema gástrico, eu preciso desse leite, nós vamos ter o leite. E ele é separado, colostro, leite de transição e leite maduro. Ele é separado por calorias, 400, um leite light, 500, 600, 800, 1000, mais de 1000 calorias, certo? Então é assim que funciona o banco de leite, tá certo? Ambulatório. Varia de mãe para mãe a caloria? Varia de mãe para mãe, varia a cor, sabor. O leite humano, ele é uma dádiva. Ele se adapta, quanto o bebê está mamando, com as necessidades do bebê. Se o bebê está gripadinho, ele manda anticorpos. Só aqui que tem. Nenhum outro lugar. Esse é o melhor do mundo. E o meu é diferente do seu, que é diferente do dela, que é diferente do dela. E na pasteurização, o seu é seu, o dela é dela, o meu é meu. Nós não fazemos a mistura. Tá? Então, enquanto ele mama, ele muda de dia para outro dia, da noite para o dia, ele muda de cor, ele muda de sabor. Tá? E conforme as necessidades desse bebezinho, ele vai chegar, se ajustar para ser oferecido. Por isso, a importância da mãe ser bem cuidada e apoiada. Infelizmente, nosso serviço não consegue ir nas residências prestar o serviço de apoio à mãe que está amamentando. Por quê? Uma mãe, a consulta não é menos que 1 hora, 1h30, né? Então, nós temos 3 salas, agendamos as consultas para que as mamães cheguem, sejam atendidas e aí saem e, se precisar, retornam. E o mais interessante, muitas delas, quando saem, perguntam qual é o valor da consulta, né? Porque são técnicas de enfermagem, a maioria tem nível superior de enfermagem, todas são capacitadas pela Fiocruz, toda a equipe, né? Então, ali não muda, né? Se a gente pensar na espécie, quando o Brasil foi descoberto, as primeiras mulheres que eles viram aqui foram as índias, né? E a primeira carta que foi para o rei de Portugal dizia que ainda as mulheres amamentam, certo? Então, Dom Pedro II fez o quê? Ele instituiu a ama de leite. Olha que juízo, né? E aí começa o desmame, a vizinha a mamar para o meu filho e tudo mais. E aí, ainda assim, o que acontece? Muitas mães amamentavam seus filhos, outras tinham a vizinha, a comadre, alguém para amamentar. Hoje isso, se nós fizermos, aqui não está escrito na mamãe, hepatite, HIV positivo, certo? As doenças transmissíveis. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. O filho é meu, então por isso eu disse a importância da rede de apoio. A rede de apoio, nesse processo, ela é fundamental. E mais ainda, né, nosso olhar foi mais longe, e aí conseguimos ter nas nossas escolas, né, salas de amamentação. Nossas escolas municipais em Marília, de educação infantil, que atende criança de 4 meses a 2 anos, tem salas de amamentação. Tá certo?
Então, nós somos pioneiros no mundo. Então, aí agora em agosto, né, nós vamos ter mais 3 escolas particulares, uma está aqui, inaugurando salas de amamentação. Isso para nós é uma riqueza. Por quê? Nós podemos continuar com esse índice de 45% só de aleitamento exclusivo, né? Hipócrates dizia assim, que o teu remédio seja o teu alimento, ou que o seu alimento seja o teu remédio. E qual é o melhor alimento do mundo? Leite de peito de mãe. Não tem substituto. Porque a hora que eu pego o bebê, a arte. A hora que eu pego o bebê, né? O que eu faço com o bebê? Eu abraço o bebê para dar mamar. Eu abraço o meu bebê. Aqui eu estou passando o que para ele? Pode falar. Amor, carinho. O que mais? Proteção. O que mais? Aconchego. O que mais? Temperatura corporal, batimento do coração. Exatamente isso. E o que ele sentia dentro do ventre? E o que mais? Nós não acariciávamos a barriga? O abdômen? Nós não falávamos com ele? E o que ele quer? Exatamente isso aqui, né? E aí, quando ele nasce, né, o que deveria ser feito? Se ele nasce, nós deveríamos pegá-lo e pôr aonde? Lá na sala de parto. Logo que ele nasce. No peito. No peito da mamãe. Por quê? Quando você põe no peito da mamãe, ele vai mamar, vai sentir o aroma, porque aqui fora ele não conhece. Ele ali dentro estava protegido. E aqui ele precisa desse carinho. E aí ele vai receber o que em primeiro lugar, né? O melhor alimento do mundo. E esse primeiro alimento do mundo que ele está recebendo aqui é rico em quê? Vocês nunca ouviram falar? Como chama esse leite que sai primeiro? E ele é o quê na vida de uma criança? De proteção. É a primeira vacina do bebê, para ficar respirando aqui fora, né? Então ele precisa desse apoio. E quando ele suga a mama da mamãe, ou ele vai lá dar uma lambidinha, né? Isso vai ajudar a fazer o quê? A liberar o hormônio que faz a descida do leite, que chama ocitocina. Nós conhecemos ele no aleitamento materno como hormônio do amor. Por quê? Ele vai liberar a ocitocina, trazendo mais leite para o peito da mamãe e também vai ajudar o quê? A placenta a sair mais fácil. Cadê minha placenta? Tá aqui, ó. Certo? Então a placenta vai sair mais fácil quando o neném mama no peito, lá na sala de parto. Certo? Então, ele vai receber a primeira vacina, a mamãe vai ficar muito feliz em recebê-lo no braço dela, porque hoje, né, temos uma maternidade que 71% são partos vaginais espontâneos. Então, é assim que está ocorrendo lá. Como eu nasci. Né? Nasci e fui para o peito da mamãe. Certo? Então, isso é de fundamental importância para buscar os valores para essa criança, né? O respeito, o carinho, o conforto, o calor, né? Se a gente observar, como que nós dormimos? Nós dormimos esticadinho assim? Ou nós dormimos encolhidinho assim? Como nós ficávamos no útero para caber? Não é? Encolhidinho. E ele quer ficar encolhidinho. Então, quando ele mama e fica lá esticado, aí ele fica com é. E ninguém sabe se ele está com cólica, né? Se ele está com gases. Tem diferença, tá? Então, o que nós vamos fazer? Pegar o bebê, dobrar a perninha, né? E pôr ele pertinho do coração, ele vai sentir exatamente como se ele estivesse no útero. E vai melhorar, vai acalmar, né? E vocês sabiam que dentro
do útero, o líquido amniótico, tem um barulho muito bacana que remete muito ao secador de cabelo. Então faz assim, ó. Não é assim que faz com o bebê. É assim, ó. Conforme a mamãe não estava grávida, como é o movimento que ela fazia para caminhar? Era assim? Não. Eles são muito, muito inteligentes, eles sabem tudo. Nós fazemos o contrário. Nós vamos lá, acariciamos o bebê, falamos com ele, não é? Fazemos tudo. Acariciamos o abdômen. Aí ele nasce, nós deixamos de fazer. Não é mesmo? Então o bebê precisa disso. É um novo ser que precisa de amor. É o que falta na Terra. Aqui, junto de nós, tudo é muito frio. E aí o filho vem, e aí nós vamos na casa da mamãe visitar, mas nós vamos para comer, não é? Para falar alto, ouvir música. Ele vem para tomar café. E quem vem para fazer o café? Né? Então há muita diferença. Visitas para a mamãe que teve bebê só depois de 15 dias, para ela se organizar. Se é o primeiro bebê, se é o quarto bebê, né, doutora? É tudo igual. Então, é necessário que a gente respeite esse período, a não ser que eu vou me propor assim, vamos lá que eu vou te ajudar a lavar a louça, lavar a louça, lavar as roupinhas do bebê, fazer alguma coisa para ajudá-la, né? Então, muitas mamães, elas desistem por causa da rede de apoio. A rede de apoio continua quando a mamãe volta para o trabalho. Por quê? Porque na hora que ela volta para o trabalho, acontece que o patrão não está preparado para recebê-la. Nem já ficou muito irado porque ela engravidou, não é? E não pode me mandar embora, certo? Então, as salas de amamentação são exatamente para isso. E aqui uma dica para o Rotary. Colaborem com as salas de amamentação. Onde não tem, é tão simples implantar uma geladeira, uma poltrona, uma mesinha de apoio e uma sala climatizada. É isso. A mamãe, ó, antes de voltar para o trabalho, que a maioria tem 120 dias de licença maternidade, ela desiste de amamentar. E lembra que a Organização Mundial da Saúde disse 800 mil crianças no mundo poderiam ser salvas se tivesse aleitamento materno exclusivo. O que nós gastamos com isso? Nada. É uma ação que todos nós podemos fazer, né? Para mudar o que temos aí e que podemos fazer. Simples assim, né? Aqui as salas, teve até empresários de granjas, de Bastos, que colaborou para a sala de amamentação de Marília, né? Então, nós podemos fazer diferença, né? Não ter medo da dia, da hora, né? Mas nós precisamos fazer, porque as crianças precisam estar com mais saúde. O número de prematuridade, né? É uma coisa que a doutora fez logo que chegou. Eu quero isso, bem bacana. Ela tá certa, né? Então, agora, a saúde da mulher, o pré-natal, o bebê de risco, né? Então, nós vamos continuar fazendo o nosso melhor. E nós precisamos somar, porque nós podemos fazer e temos que fazer. Então, a mãe, a família precisa ser apoiada. O pai, Marília, o servidor público, tem direito a 20 dias de licença paternidade. E quem mais tem aqui, Marília, que tem esse direito? Ninguém. São 5 dias. Certo?
A mãe, funcionária pública municipal, tem direito a 180 dias. Conseguimos. Marilã conseguiu, Dori conseguiu, tá? 180 dias, tá? Então, é fundamental que como cidadão, como profissional, você buscar os parceiros, né? E falar, conversar. Você pode oferecer isso, o que você vai ter de retorno? Menos falta. Se ela dá o peito, não é? O nenê vai ficar doente? Certo? Então, nós precisamos negociar. Como hoje que eu mal cheguei, já peguei a minha amiga Marta, e aí já fizemos uma sala, né, Marta? Marta tem a sala. Falei, não, vamos visitar a sala, vamos fazer algo novo e vamos inaugurar essa sala, certo? As pessoas precisam saber para não desmamar o bebê antes de voltar para o trabalho, certo? Senão nós não vamos melhorar esse índice de aleitamento materno no Brasil. Tá bem? Agora eu vou abrir para que vocês falem um pouco. Perguntem. Pois não. Gostaria de saber se na unidade você está com problema de freezer, está em falta, precisa de mais. Você está falando do banco de leite? Olha, querido, nós estamos muito felizes, porque nós temos, mesmo porque eu não tenho espaço, área física mais. Nós temos 2, 4, 5, 6, 7 em uma sala. E na outra sala eu tenho mais 2, certo? Então, nesse momento, o freezer não. A gente está lutando para conseguir um banho-maria com agitador, para a gente evitar de fazer isso aqui a cada 5 minutos. Em cada frasco, certo? Menciona mais ou menos o custo desse. Ah, é mais de 100 mil. Esse é mais de 100 mil, tá? E aí, o que nós temos, ele é moderno, né? Mas ele não tem o agitador que agora foi lançado. Então, isso facilita muito a cada uma de nós. Então, por isso que nós temos que rodiziar o pessoal da pasteurização, por causa desse movimento aqui. A hora que você descongela, você tem que agitar. Aí você vai e chacoalha. Aí você vai e usa o braço para aspirar, entendeu? Aí você vai lá no outro e continua chacoalhando. Aí você aspira de novo. Então, esse movimento faz com que a gente acaba tendo dores muito fortes em ombro, punho, porque tudo lá é a mão. Então, se você vai ordenhar a mama, é isso aqui, ó. Se você vai massagear, entende? Então, tenho 2 que operaram a mão, né? Por causa dos movimentos repetitivos. Dentro do outro existem projetos alinhados a isso. Daria para se discutir entre os clubes, né? Para reverter isso em projeto e reverter para... Nós vamos agradecer. Nós e os bebês prematuros. Tudo que vier é bem abençoado, viu, querido? Porque não é para nós, é para a população, tá? É para as famílias. Então, tem essa máquina, tem as bombas tira-leite mais modernas, entendeu? Da Medela é uma bomba muito melhor, que a sucção é mais suave, faz movimento com a mama, entendeu? Então, tem essas coisas, precisamos sim. Tem problema de pedir, doutora? Imagina. Aproveita. Né? Não, porque eu sei, o Rotary colabora com a gente. Eu tenho freezers do Rotary, entendeu? A máquina de lavar é do Rotary, o fogão que nós temos hoje lá é do Rotary, a geladeira que tem na cozinha de lá é do Rotary, entendeu? Então, o Rotary sempre colaborou com o nosso banco de leite, né? E aí os empretecos, né? Então, os empretecos também é um grande colaborador. Agora mesmo vai dar uns 120 aventais. Foi uma loja que tem uma portinha de tecido que o moço foi lá e doou muito tecido, muito tecido.
Ele sentiu no coração dele e foi lá e doou. E aí agora eu pedi para confeccionar. Está costurando lá. A vozinha de uma das funcionárias, né? Então a gente vai fazendo isso, porque a gente precisa colaborar com o serviço de saúde municipal, porque a população, os clubes, os empresários, os grandes, os pequenos, tá? Faz diferença, né? Você viu aquele ambiente? É público. Mas aí a televisão eu ganhei de uma empresa, você entendeu como que é? É assim, tá? Então a gente precisa colaborar para um serviço melhorar cada dia mais. Nós atendemos toda a população de Marília, todos os hospitais de Marília, tá? Nós ainda temos esse trabalho intermunicipal, que vai até Damantina, do lado de cá, Garça, os Campos Novos, Ocauçu, Bastos, Oswaldo Cruz, Lucélia, Quintana. Olha que maravilha, né? Então nós somos parceiros de todos esses municípios, nós temos um termo de cooperação técnica assinada, tá? Para que esses municípios encaminhem o leite para Marília. Porque aqui é referência para esses hospitais, de hospital para maternidade, para esses municípios. Então, nada mais que uma parceria. Por quê? A hora que a mamãe saía daqui do hospital, ela chegava lá, não tinha um grupo para dar assistência a aleitamento materno. Então, essa parceria não foi só porque eu queria o produto, foi para que, quando a mãe sai daqui, onde ela recebe orientação e atendimento, chegasse lá e tem um grupo lá que faça o mesmo, para dar continuidade, entendeu? E assim nós estamos fazendo. Agora, se pega um município feito Alvinlândia, 5.000 habitantes, você vê que o prefeito fez uma unidade nova e fez ali um posto de coleta com sala de amamentação, tá? E você olha do lado, você tem as concorrentes, que são as vaquinhas. E eles fazem um trabalho maravilhoso com as mulheres de lá, tá? Então é você ensinar aquilo que você aprendeu, porque eles estão muito longe, né? De escola médica, de enfermagem. Então eles conseguem fazer um trabalho para as mulheres. E é muito bonito o que eles fazem, viu? E aí é esse trabalho que nós temos, que é intermunicipal, e nós temos o outro, que é a questão das salas de amamentação nas escolas, tá certo? Que também pode ser colaborado, né? Para que todos tenham esse direito da mãe sair, por exemplo, tem uma mãe bem localizada aqui no centro, por exemplo, o Meu Anjo. Quem trabalha aqui na região, deixa o bebê lá e vai lá amamentar. É só para as mamães que deixam seus filhos? As funcionárias da unidade têm esse direito de parar, pegar o bebê dela e amamentar também. Tá certo? Nós não queremos qualidade de vida para as nossas crianças? A primeira coisa é o leite de peito de mãe, né? E agora nosso trabalho é iniciar para tirar as mamadeiras. Tá certo? Trocando por copinho e por colher dosadora, para dar mais segurança para as professoras, tá certo? Qual outra pergunta? Pois não. Bom, primeiramente, parabéns, não apenas pelos 41 anos de se dedicar ao trabalho nobre que é, né, essa coleta de materno, mas também pela vontade, esse entusiasmo de transmitir seu conhecimento para os leigos como eu. E é justamente por conta dessa minha falta de conhecimento que eu falei uma pergunta. Porque algumas mães, mesmo sendo bem alimentadas, mesmo se cuidando, se tratando bem e tal, ela não consegue produzir leite materno. É psicológico? Provavelmente sim. Tem que conhecer a história dela, certo? Porque Deus não fez assim. A Marta vai ter leite, eu não vou ter. Não. Toda mulher tem um par de mamas, tá certo?
e que é para ela nutrir os seus filhos. Essa parte mamas foi para alimentar a cria, como qualquer outro mamífero. Só que nós temos uma diferença, né? O nosso leite, ele vai mudando, como eu disse, se adaptando às necessidades do bebê. Agora, da vaca, se o bezerro tem que levantar e já mamar. Então, o excesso da proteína animal é superior à nossa. Então, por isso que ele fica logo de pé. O nosso demora 6 meses, graças a Deus, porque senão, depois que ele engatinha, ele vai embora. Agora, a mãe que não é apoiada, ela tem dificuldade de amamentar. Por isso que nós precisamos conhecer a história dela, como foi a gravidez. Tem que conhecer como foi o parto. Então, nós vamos conversar com ela, um estudo para saber o que está acontecendo com ela. Por isso que lá, o senhor viu que não tem mesa na sala de atendimento? Porque é aconselhamento. Eu sento no mesmo nível, aqui eu estou como superior. Então, eu sentada no mesmo nível, olhando nos olhos, fazendo o toque apropriado, ouvindo a mãe. Como os médicos antigamente faziam diagnóstico. Ele ouvia para dar diagnóstico, e nós também ouvimos para fazer diagnóstico. Porque ela, por trás disso, às vezes ela já chega com a mama rachada, ela chega com mastite, abscesso. E confunde muito o sapinho, que é monilha, com a síndrome de Renault, o fenômeno de Renault, certo? Então, nós precisamos conversar com a mãe, porque a diferença que ela fala do sapinho é a ardência, certo? A outra fala, não, eu não consigo, a hora que sai do meu peito, queima, né? Então, é o fenômeno de Renault. O mamilo e a areola fica bem claro, o senhor entendeu? A hora que o senhor abafa aqui, ela sempre sente um alívio de dor. Então, nós precisamos fazer diagnósticos. Então, nesse sentido, nós temos que ouvir o que aconteceu com ela. Qual trauma? É de infância? Né? Porque todas têm. Ensiná-la como colocar o bebê para sugar o peito. Isso precisa, é o primeiro passo. Porque parece que a gente sabe, mas a gente precisa aprender. E o bebê também. Certo? Então, conhecer a boquinha do nenê, a linguinha, se ela não está presa, lembra que ele fica preso ali? Mas geralmente o pediatra vê na sala de parto, mas muitas vezes passa despercebido também. Entendeu? Então, por que a língua é importante? Porque é a língua que faz esse movimento para ordenhar a mama. Não é assim que o retireiro faz com a teta da vaca? É o neném que faz isso com a linguinha para tirar o leite do peito da mamãe. Viu? Respondi? Respondeu. A cadeia de apoio, rede de apoio é importante. Obrigado. Nada. Quem mais? Ficaram cansados. Pois não, meu amor. Parabéns por tudo, eu acho que é um trabalho muito bonito. E eu queria saber, vocês pensam em fazer mais palestras para aumentar a informação sobre o banco de leite, aumentar o número de banco de leite no Brasil? Nós temos a rede brasileira, nós somos da rede brasileira de banco de leite. Na verdade, não é mais brasileira, é global, porque nós temos o nosso coordenador nacional é que tem ido fora do país instalar bancos de leite com a nossa tecnologia. Ele tem feito isso, viu? Ele tem feito isso. Nós temos muitas reuniões online, graças a Deus hoje, né? Mas nós precisamos fazer aquilo que a gente vem fazendo. Ir nos municípios, conversar com o gestor, né? O próximo posto de coleta vai ser Chaporã. Você viu? É assim que a gente faz, tá? Você é jovem, então nós temos que sempre, aquilo que você aprendeu não guarda para você. Eu não cobro absolutamente nada. Isso aí eu estou ainda trabalhando, porque ainda me permitiram, né? Até 75 anos, eu vou fazer 67. E aí você tem que fazer aquilo como doação, entendeu? Amor àquilo que você faz, que aí você tem resultado. Viu bem? Quem mais? Eu só
queria complementar. Falou, né, a importância dos dias, né? Julho Verde, Outubro Rosa. Deveria fazer um dia, sou professora municipal. E todas as escolas, principalmente no ensino médio, né, que aí da maioridade, para divulgar mais, né? Essa amamentação. Agosto dourado. Ah, legal. O agosto é dourado. Ele vale ouro, é muito mais que ouro o aleitamento materno, o leite materno. Então, o agosto dourado nós vamos trabalhar o mês inteiro, tá? A escola de ensino infantil trabalha conosco todos os anos. Do médio é que tem que trabalhar, tá certo? E agora nós entramos nas escolas particulares, do tipo, o Cristo Rei, nós fomos lá falar com as crianças de 8 anos. Aí, fiz parto, fiz tudo isso lá. Agora eles vão passar no banco de leite. 30 alunos de manhã e não são 20 à tarde. 30 de manhã, 20 à tarde. Então, eles vão conhecer o banco de leite, eu vou emprestar meus materiais didáticos e eles vão apresentar para a família deles e para os alunos mais velhos. Então, se já tem, é maravilhoso. Agora tem que fazer isso na educação nossa, municipal, viu? Eu tava escutando aqui, tava lembrando, né? Tem um moço aqui de Marília, é um atleta, e ele fala assim, tão bonito, né? Eu dando assim na gota de leite, né, Mari? A gente assiste aqui, eu tava lembrando. De leite. Ela nasceu? Anos atrás. Aqui, né? A Gota fez 94 anos hoje. Leite, né? E mamou 2 anos. Parabéns, parabéns. E a É filha isso também, mesmo, né, Maria? filha. E toda mãe, tá como mãe agora, a gente já tá ali amar, né? Não é fácil, né? Amamentar no começo, Não. né? Dói, né? Por isso que muitas mães desistem. Porque tem a pegada. Mas aí então, ela por isso eu tem que falo, aprender que ela trabalhar tem muito isso. um espaço dentro do município, que é o Ambulatório Municipal de Aleitamento Materno, que ela pode ligar, agendar o horário e ir até lá. Porque eu estava escutando e estava pensando, né? Mas tem 15 anos atrás. A mãe precisa mesmo de uma rede de apoio. Eu, quando fui mãe, eu pensava, meu Deus, o que seria de mim se não tivesse minha mãe, alguém da família para dar todo o apoio? Porque a mãe faz cesárea e só quem é mulher, mãe, sabe o quanto que não é fácil, né? Você cuidar lá da sua cesárea, você cuidar de um bebê dependente, né? Então, assim, acho que tudo isso são discussões importantíssimas para estar sempre refletindo dessa rede de apoio, né? Porque é simples, mas precisa de estarem mostrando, olha, eu vou ter o bebê, mas eu gostaria que vocês não tenham vergonha de falar, né? Calma, Não né? ter a No vergonha. começo não é fácil. Não mas é. É possível melhorar, né? Sim, é um processo. E mesmo você tendo o segundo, não adianta, porque eu já tenho o primeiro para cuidar também, entendeu? A heroína aqui é só a doutora Paloma. Querida. E aí, mais dúvidas? Não? Então, muito obrigada, viu, queridos? Muito obrigada.